Prefeitura de Belo Horizonte. Em caso de dúvida sobre a Covid-19, acesse pbh.gov.br/coronavírus. E Grupo Ortep. Mais de 50 anos de experiência em controle de ponto, controle de acesso e segurança eletrônica. Boa noite. Hoje é Dia Internacional da Enfermagem. Daqui a pouco o Jornal da Alterosa fará uma homenagem a esses grandes profissionais. Segundo o Conselho Federal de Enfermagem, no Brasil, 13 mil enfermeiros estão afetados pelo novo coronavírus e 98 já perderam a vida. Em Minas Gerais, o coronavírus matou 127 pessoas. Foram 6 novos registros, 2 na Grande BH. Santa Luzia confirmou a primeira morte, uma idosa de 89 anos que tinha outras doenças. Segundo a Prefeitura de Santa Luzia, ela foi internada dia 4 de maio, diagnosticada com a Covid no dia 8 e morreu dia 10. Betim confirmou a segunda morte, uma adolescente de 14 anos que tratava de problemas cardíacos em São Paulo. Em Uberlândia morreu um paciente de 68 anos. Em Juiz de Fora, o óbito mais recente foi dia 5 de maio e passou a constar no balanço de hoje. Uma idosa de 91 anos com comorbidades. Os óbitos em investigação caíram para 118. Precisamos nos isolar para evitar o coronavírus, mas quem sofre de depressão tem de redobrar os cuidados. A reportagem é de Larissa Pimenta. Essa mulher convive com a depressão há 2 anos e preferiu não se identificar por medo de sofrer algum tipo de preconceito. Com o isolamento social, começou a trabalhar em casa, o que acabou agravando o quadro depressivo dela e precisou aumentar as dosagens dos remédios. O fato de eu ter vindo para casa aumentou a minha ansiedade, aumentou a minha necessidade de tomar um remédio um pouco mais forte. Daí eu tive que aumentar um que eu já tomava e inserir mais um que aí sim é um antidepressivo um pouco mais forte. Mas se engana quem pensa que apenas pessoas que já apresentavam um quadro depressivo podem ter a situação agravada com isolamento. Essa psicóloga afirma que pessoas com a saúde mental aparentemente saudável também devem se cuidar na quarentena, período propício para desencadear problemas psicológicos. Nós estamos vivendo em um momento de muito estresse. O estresse é um esforço para adaptar a uma nova condição ambiental. Um sintoma muito comum é a anedonia, que é a perda do prazer das coisas que nós tínhamos anteriormente. Então a gente faz algumas atividades, mas não tem essa sensação de recompensa. Uma pesquisa realizada por uma universidade do Rio de Janeiro apontou que a quarentena tem elevado o nível de ansiedade das pessoas, sentimento que pode desencadear a depressão. Foi registrado um aumento de quase 50% no número de pessoas que estão com sintomas da doença. A orientação é tentar distrair a cabeça, fazer coisas que deem prazer, além de procurar ajuda. Eu sugiro às pessoas a estruturarem uma rotina de forma mais leve, sem muita exigência consigo mesmo, evitando a autocobrança, buscando também controlar a ansiedade através de atividade física, meditação. Norma é porta-voz do Centro de Valorização à Vida e sentiu um aumento de 10% nas ligações no último mês. O serviço é gratuito e realiza apoio emocional para pessoas que querem desabafar. São voluntários, disponíveis a estar acolhendo a pessoa no momento de tristeza, angústia, solidão, qualquer sentimento que faça com que a gente precise desabafar. Até porque hoje está muito difícil, a gente conseguir alguém para nos ouvir, com compreensão, respeito, aceitação. Precisando, ligue para 188. Um voluntário estará pronto para prestar atendimento. 115 casos novos do coronavírus foram confirmados de ontem para hoje pela Secretaria Estadual de Saúde. A projeção de pico no dia 8 de junho aponta 1.647 internações e mais de 3 mil novas contaminações. O estado tem hoje 3.435 casos confirmados. Aguardando testes, há hoje 101.496 casos suspeitos. A região central tem 1.489 casos. A secretária de Educação, Júlia Santana, vai anunciar amanhã o início do regime de estudo não presencial para alunos da rede pública estadual de Minas Gerais. E a volta dos treinos dos times de futebol. Se depender da Secretaria Estadual de Saúde, não há impedimento. O que for de responsabilidade dos clubes, que seja para público interno, que não envolva aglomeração,
Os clubes têm equipe médica qualificada, profissionais que têm condição de definir protocolos com muita clareza, com acompanhamento dos jogadores, com acompanhamento daquelas pessoas que estão envolvidas, com isolamento adequado, com testagem adequada, ou seja, dentro desse contexto, nós entendemos que essas atividades elas devem seguir, então, a deliberação 17, mantendo e frisando novamente que eventos que envolvam um grande público, eles não devem ser realizados. Assim, o Atlético finaliza exames antes da volta. O Cruzeiro define eleições. Notícias do futebol? Boa noite, Péricles de Souza. Boa noite, Léo, e a todos. Agora é oficial. Sérgio Santos Rodrigues ou Ronaldo Granata. Um deles será o próximo presidente do Cruzeiro. Só os dois registraram chapas para a eleição para presidente do clube no próximo dia 21. Para a eleição do Conselho Deliberativo, são 4 chapas, uma encabeçada por Luiz Carlos Rodrigues, outra tendo à frente o atual vice-presidente do Conselho, Paulo Roberto Cifuentes, a terceira com Giovanni Baroni e a quarta tem à frente o atual presidente do Conselho Fiscal, Paulo César Pedrosa. No Atlético, os jogadores fizeram exames de Covid-19 e voltaram para casa, onde aguardam pelos resultados. Atletas, comissão técnica e funcionários passaram pelos testes. Os resultados devem sair até quinta-feira e vão orientar o cronograma de retorno aos treinos. O clima é de ansiedade. Acho que a gente está bastante ansioso por essa volta, mas antes de tudo isso, a gente precisa ter esse controle, saber como a gente está, saber cada atleta, né, se está tudo 100%. Se tudo estiver dentro do protocolo das autoridades da saúde, semana que vem pode acontecer a volta aos treinos. É isso aí. Um abraço, Léo. Abraço, Péricles. A Prefeitura de Vespasiano já liberou a Cidade do Galo. O CT do América depende de contagem. A Toca da Raposa 2 espera a flexibilização do prefeito Alexandre Calil, que mantém medidas severas na pandemia. Aqui na capital, veja o gráfico. O primeiro caso foi registrado em 16 de março. Os números sobem diariamente. Agora são 992 confirmados, entre eles as 26 mortes. Pesquisa encomendada pelo Conselho Federal de Farmácia constatou aumento significativo nas vendas de alguns medicamentos relacionados à Covid-19. Veja com Lauro Lopes os riscos da automedicação. Cuidado! Na dose errada, eles podem te fazer mal. A recomendação é antiga. Às vezes, o hábito de não segui-la também. E tá pior em tempos de pandemia, principalmente com tantas fake news circulando nas redes sociais. Pelo WhatsApp, pelo Google, a gente vê vários remédios que estão sendo testados. Agora, se é verdade ou não, mas é com o Ministério da Saúde, né? Não uso de jeito nenhum. Primeiro que eu não estou com corona, eu tenho que ter os sintomas primeiro para me poder usar. E só com prescrição médica, né? Mas nem sempre é assim. É o que mostra a pesquisa de uma consultoria encomendada pelo Conselho Federal de Farmácia. O estudo revela que os medicamentos relacionados ao novo coronavírus têm sido os mais procurados. A comparação foi feita entre o primeiro trimestre de 2019 e deste ano. Só no caso da hidroxicloroquina, por exemplo, as vendas aumentaram quase 68% no Brasil. Em Minas, o crescimento foi ainda maior, 76,30%. Em algumas horas a gente percebeu que todo o nosso estoque tinha sido vendido e aí saiu a legislação da Anvisa colocando ela como controlada, né? Para evitar até essa venda desenfreada que a gente teve. A busca por outros medicamentos também cresceu. As vendas da dipirona no estado aumentaram cerca de 44%. Da vitamina C, impressionantes 191,52%. Do paracetamol, 6% em Minas e quase 78% no Brasil. Na farmácia de manipulação do Elbert, o cenário é parecido. Por isso, o Conselho Federal do setor criou uma campanha de conscientização. A gente aconselha para toda vez que a pessoa for a uma farmácia procurar um medicamento, procurar o farmacêutico para ter uma orientação correta sobre o uso, sobre a dose, se é para aquilo mesmo que ele está querendo tomar, porque muitas vezes você consegue uma indicação que não é real, né? Porque, na verdade, ainda não tem tratamento para coronavírus. O alerta é reforçado por este médico. De acordo com ele,
Até medicamentos considerados mais simples podem causar problemas. Um exemplo é o paracetamol. O paracetamol é um medicamento muito utilizado como antitérmico, como analgésico, mas ele tem uma dose limite. Se você ultrapassar essa dose, que é de 3 gramas por dia, pra você ter ideia, o comprimido são 750 miligramas. Mais do que 4 comprimidos, você já entra numa faixa tóxica que pode levar, inclusive, a hepatite medicamentosa. Ainda que seja medicamento de uso corriqueiro, analgésico, antitérmico, é fundamental você ter a orientação do seu médico. Cuidado, hein? E brincadeira de criança vira presente precioso no isolamento dos nossos idosos. Veja com Vitor Moreira. Colorir é uma arte, atrativa para crianças, adultos e idosos. Quando colorimos, associamos principalmente a sensação da fase em que estávamos na escola primária. É como se voltássemos a ser criança. Por isso, para aliviar um pouco o isolamento, 1.100 idosos já foram presenteados com esses kits de colorir em Belo Horizonte e região metropolitana. Existe, de fato, um momento de crise por parte dos idosos, mas com as ajudas e com as parcerias que nós temos também com o Projeto Gentileza, isso de certo que alivia os nossos idosos, as nossas idosas. As moradoras gostam muito. Eles acabam tendo um dia muito longo, né? E precisando de atividades que tirem ele desse lugar, dessa pandemia, dessa dor, dessa tristeza. E o caderno de colorir, ele traz muito isso, ele traz a cor, ele traz a arte, ele traz a mensagem que vem nesse desenho, que foi feito especificamente, exclusivamente pelos artistas de Belo Horizonte para eles. Do lado de fora, mais trabalhos que os idosos fazem. Eles são expostos no portão para que todos que passam nas ruas possam ver. O pessoal da rua escreve, anota, sempre tem algum recadinho no mural que a gente é feito na rua, sempre deixa, e para acalmar mesmo, para tranquilizar, e está sendo bem efetivo. Os kits podem ser baixados também nas redes sociais, caso o idoso que está em casa queira usar para passar o seu tempo nessa quarentena. Pessoas pedindo para seus avós, né, tendo interesse de conhecer esse trabalho. Então a gente resolveu disponibilizar esse arquivo digital através do Instagram do Movimento Gentileza, @Movimento Gentileza. Quem tiver interessado em conhecer mais de perto esse trabalho, ele está disponível lá. Muito bom, parabéns. Depois do intervalo, a emoção da família de um médico que combate a pandemia e o drama das vítimas da contaminação por uma cerveja da Baker. Vítimas da contaminação em produto da cervejaria Baker continuam sofrendo. Alguns ainda aguardam o pagamento do tratamento médico. Para Cristiano, cada dia é uma vitória na recuperação. Cristiano é uma das vítimas do caso Baker. Ficou internado 75 dias, 44 deles no CTI. Tem se recuperado a cada dia, mas sabe que vai ter que lidar com as sequelas para o resto da vida. Hoje eu sou um paciente renal crônico, né? Não é um rim normal e que não te requer cuidados e medicamento para a sua vida toda, né? E a gente não conhece o efeito da doença do ponto de vista neurológico. Isabela é filha de Cristiano. Acostumada a ver a rotina agitada do pai entre lecionar aulas na universidade e treinos intensos na academia, levou um baque com tudo o que aconteceu. Hoje, 3 meses após Cristiano receber alta, ela fica mais feliz em ver a melhora do pai. A gente está podendo acompanhar de pertinho como está sendo feito. Hoje ele conseguiu mover a sobrancelha um pouquinho, então ele me chama, olha só, eu estou conseguindo mexer aqui. Cristiano é a única vítima que recebe um auxílio emergencial da cervejaria, que arca com o custo dos tratamentos que o plano de saúde dele não cobre. Isso tem ajudado na recuperação do professor. Muito do atendimento que a gente recebe, que faz efeito são essas intervenções complementares, né? Humberto é uma das 42 pessoas que ingeriu a cerveja com substância tóxica e representa todas as vítimas que não estão recebendo auxílio. Igual a mim, vários outros pacientes encontram-se com a saúde muito delicada, daí eu estar expondo a minha imagem
na tentativa de sensibilizar a Baker. Em nota, a cervejaria Baker informou que o pagamento da ajuda financeira será feito mediante a apresentação de comprovantes das despesas e que até o momento nenhum desses comprovantes foram entregues ao juiz do caso. André é advogado de 6 vítimas. Ele alega que algumas pessoas já não têm mais dinheiro para custear nenhum tipo de tratamento. Então a gente está aguardando, na verdade, é que a Baker cumpra a decisão. É o que a gente tem batido muito nessa tecla. Uma novidade do caso é que a Justiça determinou que todos os sócios da Baker entrem no processo e não somente as pessoas jurídicas. Para as vítimas vai dar uma sobrevida, uma intenção e uma segurança de que talvez esses pagamentos, não só os custeios presentes como as indenizações futuras, ocorrerão. Eles têm condição de fazer esse custeio, eles podem fazer esse custeio e as vítimas precisam disso. Em Divinópolis, o médico deixa um pouquinho o combate ao coronavírus e emociona a família. A alegria de uma menina com a chegada de um cachorro tamanho gente grande. Mesmo sem saber que por trás da fantasia estava o pai dela, a pequena Lara, de 2 anos e meio, se rendeu às travessuras. Abraço apertado de quase cair no chão, muitas brincadeiras e presente. Lucas é médico e está na linha de frente no tratamento de pacientes vítimas do novo coronavírus. Por isso, há 2 semanas ele não via a filha. A gente assume um risco muito grande e o que a gente não quer é contaminar quem a gente gosta, né? Tomei banho, coloquei luvas hospitalares mesmo, coloquei uma outra luva por cima de tecido, coloquei uma máscara de 95, botei a fantasia toda, né? E foi, me protegi, né? A surpresa e carinho não foram só para a filha. O médico também abraçou a esposa, que no mês que vem dará à luz a Júlia. Eu senti essa emoção desse jeito só quando a minha filha nasceu, porque foi uma coisa muito forte. Conta pro papai, quem veio te visitar ontem? Cachorro. Um cachorro? Ele era grande? Uhum. É? O encontro com a família durou apenas meia hora. Lucas precisou sair do mundo da imaginação e voltar à dura realidade aqui no hospital. Ele foi chamado às pressas para atender uma paciente em estado grave. A fantasia de cachorro foi deixada de lado e o jaleco entrou novamente em ação. Isso me deu energia nova hoje para vir trabalhar. E a gente vai continuar trabalhando. Eu quero que minha filha encontre com um cachorrão de novo. Maravilha. O Jornal da Alterosa volta já com solidariedade transformadora na pandemia. E a homenagem ao Dia da Comunidade Mães e Filhos e União de Religiosos formam um grupo solidário que alimenta e transforma no Centro-Oeste Mineiro. 50 pessoas em situação de rua tentam sobreviver em Itaúna. Mas há quem olhe por elas. Bom dia! Hoje foram acordadas com café da manhã. Os voluntários vão debaixo da ponte, servem um alimento e máscaras de proteção contra o coronavírus. E também música. O valor que você tem. As noites de frio e fome são vencidas com solidariedade. Que a gente tá na rua aqui. Não sei o que acontece com a vida da gente ainda não. Um dia Deus vai abençoar a gente. Deus é tão bom que coloca as pessoas na vida da gente que eu como mais bem que eu comia dentro da minha própria casa. Esta senhora de 71 anos mora com o marido e um filho especial num barraco e se emociona quando é ajudada. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Outra história chama a atenção. No chão da praça, esse engenheiro mecânico que perdeu tudo na crise. Há pouco tempo atrás, eu estava aqui ocupando esse lugar que os nossos irmãos estão aqui hoje. Recebi a caridade e ajudou bastante a gente nos dias difíceis, que veio nos alimentar. Temos muito que agradecer a caridade que nos foi ofertada. Heitor foi ajudado e agora ajuda.
Boa noite, eu sou uma das pessoas que foram recuperadas. Nunca perca a fé e não se esqueça, zelando pela nossa saúde estão os enfermeiros técnicos auxiliares que merecem nossa gratidão e respeito. Enfermeiro, profissional que testemunha tanto o início quanto o fim da vida. Aquele que se espreme para atravessar corredores superlotados, mas se expande para preencher a vida de quem está internado. No princípio da pandemia, me deu muito medo, me deu muita vontade de sair correndo e de não encarar. Só que aí a gente lembra do juramento, o porquê que a gente está aqui, e um dos grandes motivos é cuidar de vidas. É quem vai para o fronte de batalha quando a pandemia chega. É quem fica quando a família para de visitar. Muitas vezes longe de casa, longe da família, longe dos amigos, longe de quem amamos. E neste momento atual que estamos vivendo, vemos como está sendo mais desafiador ainda, mas ao mesmo tempo muito gratificante podemos ver o resultado do nosso trabalho. Então tem sido momentos muito difíceis, mas acima de tudo somos profissionais e amamos o que fazemos. Gostaria de parabenizar você, que assim como nós, dedica a sua vida a cuidar de outras vidas e que faz do teu trabalho uma missão. O enfermeiro existe para que outros vivam mais e melhor. A enfermeira Juliana leu um trecho de um texto escrito pelo fisioterapeuta e biomédico João Tassinari. Boa noite, fique agora com o SBT Brasil. Jornal da Alterosa. Oferecimento. Prefeitura de Belo Horizonte. Em caso de dúvida sobre a Covid-19, acesse pbh.gov.br/coronavírus. E Grupo Ortep. Mais de 50 anos